Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos. Estou de volta, pessoas. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou excelente para variar. Estou de volta trazendo o capítulo 4 do livro Mulheres que Amam Demais. Mais um capítulo da nossa resenha maravilhosa, que está muito emocionante. Tenho recebido muitos feedbacks maravilhosos, que as pessoas estão tendo insights, né, gente? Como não ter insights com esse livro? Insights bons e ruins, né? Mas eu acho que no final não tem ruim. Tudo é bom, já que traz um aprendizado pra gente. Pelo menos eu acho. Pra mim tem sido um aprendizado incrível, assim. O capítulo de hoje é a necessidade de ser necessária. E quem vai fazer a resenha deste capítulo, dessa vez, é a Aline Nunes, maravilhosa, outra maravilhosa que eu trouxe, necessária demais. A Aline, ela é psicóloga clínica, com ênfase em mulheres, né? Ela atende mulheres, trabalha esse resgate, né, da liberdade emocional das mulheres. Esse é o lema dela. A Aline é uma pessoa incrível, muito sensível. Depois vocês dão uma olhada no Instagram dela. Eu vou deixar o @ dela na descrição, mas já adianto que é psicóloga _ Aline Nunes. Aí vocês vão lá no Instagram acompanhar o trabalho dela, que é incrível. É muito bonitinha mesmo. Muito, muito, muito inteligente, profissional. Eu amei, Aline, conversar com você. E o capítulo que ela traz, que a Aline vai resenhar pra gente, vai falar dessa jornada, né, pela nossa compreensão do amor e dos relacionamentos, que a gente tá em constante busca por validação e pertencimento. Para muitas de nós mulheres, essa busca vai além do desejo de amar e ser amada. A gente muitas vezes tem a necessidade de se sentir indispensável, de ser, né, o pilar que sustenta tudo. A gente quer sempre ser a base de tudo, um alicerce, que a gente nem dá conta, né? Que a gente quer deixar tudo em ordem, mas a gente não dá conta. Isso acaba afetando a nossa saúde mental. A necessidade de ser necessária, esse capítulo vai fazer um mergulho, né, nessa compulsão de ser necessária, explorando que muita de nós, porque muita de nós desenvolvemos esse padrão comportamental. Nesse capítulo, a autora convida a gente a refletir sobre as origens dessa necessidade de ser necessária, que ela muitas vezes é enraizada nas experiências da infância, como a gente já disse em todos os capítulos anteriores, na base das características das mulheres que amam demais, que é essa questão da infância, né? Nesse capítulo ela vai mostrar pra gente essa dinâmica que vem da infância até a vida adulta, levando a gente a buscar relacionamentos onde a gente se sente essencial para a sobrevivência do outro, para a sobrevivência emocional do outro. Nós somos essa pessoa, gente. A maioria de nós que amamos demais somos essas pessoas loucas de amor. E é importante dizer que a mulher que ama demais não ama. Eu vou sempre bater nessa tecla porque tem gente confundindo. Eu ouvi assim: nossa, eu não sabia que você era uma mulher que amava demais, eu achava que você nem tinha coração. Minha amiga que disse isso vai estar ouvindo esse podcast. Aí eu disse pra ela: amiga, escuta desde o começo, porque uma mulher que ama demais, ela não ama. Não é amor. Não é sobre amor. Amor genuíno, não é. Então, a Aline vai trazer pra gente um encorajamento, né? Uma resenha nesse capítulo vai trazer um encorajamento, vai ajudar a gente a reconhecer esses desafios dessas crenças limitantes, né, de ser necessária. Vai falar sobre como a gente distingue essa verdadeira intimidade da codependência,
E a análise dela está muito perspicaz, eu amei. E ela traz ferramentas práticas e fala muito sobre essa liberdade de sermos quem somos, sem tentar ser necessária para todo mundo. Então chega de falar demais. Vou passar a palavra para a Aline. Beijo, até a próxima. Vamos juntas? Olá, eu sou a psicóloga Aline Nunes, eu sou psicóloga clínica há mais de 6 anos e é com muita felicidade que eu venho falar sobre um capítulo do livro Mulheres que Amam Demais. Esse livro tão potente, com temas profundos, que exige muita coragem, porque pode acender alguns gatilhos em nós mulheres. Porque, afinal, a nossa sociedade muitas vezes nos leva para os caminhos de sermos mulheres que amam demais. E, além da nossa sociedade, muitas vezes a nossa família nos leva por esse mesmo caminho. Então, eu queria agradecer muito a Maura pela oportunidade, confiança no meu trabalho. E, Maura, que bom que os nossos caminhos se cruzaram. Eu venho falar sobre o capítulo 4, a necessidade de ser necessária. Nesse capítulo, a autora começa dizendo que na nossa infância, a maioria de nós cresce desempenhando os papéis que a gente adota na nossa família de origem. Gente, eu sigo a psicanálise como abordagem, então eu acredito muito que a infância é o ponto de partida. O ponto principal é onde vamos nos formar nossa personalidade, a gente forma a nossa visão de mundo, e essa visão de mundo está muito atrelado ao que nossos cuidadores principais, que são os nossos pais, pensam. Os nossos princípios, valores, a forma com que a gente se enxerga e vai enxergar o externo estão todos pautados lá na infância, a partir da visão desses nossos pais e do comportamento deles, daquilo que eles nos mostram, nos ensinam e a forma com que eles se comportam. Então, para mulheres que possuem a necessidade de ser necessárias, esses papéis provavelmente e frequentemente significavam negar as suas próprias necessidades. E por quê? Porque elas precisavam satisfazer as necessidades de outros membros da família, assumindo prematuramente responsabilidades de adulto, como cuidar de irmãos, assumir muitas vezes papéis de cuidadores primários porque os pais estavam ou doentes fisicamente ou psicologicamente e não podiam desempenhar suas funções paternas apropriadas. Então, dessa forma, essas crianças, essas mulheres, elas não se protegeram desse mundo adulto. E muito menos os pais delas as protegeram. Então, mesmo sendo muito imaturas, e quando eu digo imaturas, é na questão de desenvolvimento mesmo, para as responsabilidades de adulto, sabe? Porque vocês concordam comigo que criança precisa ser criança? E se for para dar alguma responsabilidade para elas, que seja a responsabilidade de escolher a própria roupa, ajudar guardando os próprios brinquedos, responsabilidades infantis. Porque eu vejo várias pessoas que se incomodam com crianças chorando, fazendo birras, mas elas são feitas para isso. As crianças, elas precisam chorar, fazer birras, porque tudo é novo para elas. Elas não sabem lidar com muitas coisas, ou com quase nada. Mas é exatamente isso. Tudo é muito novo na vida delas. Tudo é recente. Muitas vezes elas estão sentindo as suas emoções pelas primeiras vezes. Então, sim, as birras podem ser frustrações que elas ainda não sabem lidar. Crianças não possuem responsabilidades de adultos. Elas não podem possuir responsabilidades de adultos, exatamente por essa maturidade que elas não têm. Mas eu acredito que muitas de vocês conhecem ou foram crianças adultinhas, que não podiam dar trabalho ou que o choro não era bem-vindo pelos pais e precisaram amadurecer antes do tempo. E que foram cobrados papéis de adultos desde cedo, como forma até de pertencimento àquela família. E principalmente quando alguns dos pais, ou ambos, não estão exercendo o papel deles de forma satisfatória. Seja porque estão doentes, seja porque são negligentes, ou seja porque eles são ausentes. E quando isso acontece, nós aprendemos a cuidar de todo mundo, menos de nós mesmas. E aí, o que acontece? Aprendemos a negar o próprio desejo de ser cuidada e crescemos procurando mais oportunidades de fazer o que sabíamos fazer tão bem, cuidar do outro, dos desejos do outro, ao invés de reconhecermos os nossos desejos. Mas aí,
eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como reconhecemos os nossos desejos se a gente nem conhece os nossos desejos? Se esses desejos primitivos lá no passado não foram supridos de forma satisfatória? Bom, mas agora vamos falar sobre a história da Melanie, que é a personagem principal desse capítulo. E a autora diz que após uma palestra de estudantes de enfermagem sobre pais alcoólatras, Melanie a aborda. Enquanto elas caminhavam pelo campus, a Melanie diz que gostaria de compartilhar a sua história com a Robin, a autora desse livro. E ela diz que sua mãe não é alcoólatra, mas a forma que a autora descreveu a influência que essa doença influencia na família, a mãe dela poderia ser facilmente alcoólatra. A mãe de Melanie era mentalmente doente e, no final, a doença a matou. Ela abandonou a vida por consequência da doença, ficando de cama e sem conseguir exercer nenhum dos afazeres como mãe. E, no final, tirou a própria vida. E isso fez com que Melanie, naquela época com 14 anos, sendo das mulheres a filha mais velha, tomasse para si o papel de cuidadora principal daquela família. E quando eu digo tomasse para si, eu estou dizendo que ela não teve opção. Foi dado para ela esse papel, pois era a opção que a família tinha naquele momento, porque quando sua mãe faleceu, ela já cuidava da família, fazendo comida, cuidando das irmãs mais novas, porque a mãe já abandonara, não por opção, mas abandonara essa função há um bom tempo. Ela tinha 2 irmãos mais velhos e após terminarem o colegial, eles foram trabalhar para ajudar nas contas de casa e 2 irmãs mais novas que ela cuidava. E nesse momento, ela era a mais velha das irmãs mulheres e cuidadora feminina da casa. Junto com o seu pai, ela fazia o papel de cuidadora. Ela, na forma de cuidados, cozinhando, limpando, e ele como provedor. E agora, eu pergunto para vocês. Vocês estão começando a imaginar a dinâmica que está se formando na vida dessa família? Vocês estão começando a visualizar o cenário que se formou na vida da Melanie? E como o pai tinha 2 empregos, ele ficava a maior parte do tempo fora de casa. Então, ela tomava conta de tudo dentro de casa. Mais tarde, seu pai se casou novamente, quando ela já estava ali no colegial. Já tinha por volta de uns 17 anos. E então, as coisas começaram a funcionar de uma forma mais saudável para a família. Mas ali naquele momento, a dinâmica da família de Melanie já estava estabelecida na vida dela. E naquele momento, concretizada também. A autora finalmente pergunta para ela qual foi a sensação com a morte da mãe, qual a sensação que ela teve com a morte da mãe. E ela disse que ela teve 2 sentimentos, alívio e culpa. Alívio pelo sofrimento da mãe e do cuidado que ela precisava para cuidar da mãe. Então era muito difícil cuidar da casa, dos irmãos, comida, limpeza e ainda assim cuidar da mãe dela. E culpa porque para ela, se ela tivesse entendido melhor a sua mãe e se importado mais com ela, a mãe não teria ficado tão doente. Sim, gente, vocês ouviram corretamente. Na mente dela havia um pouco de responsabilidade. Uma responsabilidade quase ingênua demais. Porque por ter assumido tantos deveres tão nova e por ter dado conta de forma tão boa, a troco de quê, né? Ela imaginou que se tivesse se esforçado o suficiente, ela teria, de alguma forma, salvado a sua mãe. Ai, ai, ai. Tá, agora que vocês já estão familiarizadas com a história da Melanie, eu vou contar uma coisa para vocês. Conflitos de infância que não são elaborados, ou seja, que não são trabalhados para serem mudados, eles repetem nas nossas vidas. Sim, repetem com os nossos futuros parceiros românticos. Eles se repetem como uma forma de tentar mudar o cenário, mas se nós não temos o aparato necessário, as ferramentas necessárias para fazer diferente, nós continuamos a repetir e repetir e repetir. Aline, como que eu construo essas ferramentas? Gente, aí vai a resposta de milhões. Terapia. Gente, não é por acaso que você escolhe o fulaninho X e não escolheu o fulaninho Y. Isso aí tem muito da sua história. Mas eu vou dizer mais, é inconsciente, não tá na sua consciência.
É por isso que você acha que você escolheu o fulaninho X, porque vocês se deram melhor, e não escolheu o fulaninho Y porque ele não era pra você. Aí eu te faço outra pergunta. Como eu trago isso pra consciência? Terapia de novo. Bom, eu trouxe para vocês até agora a visão da Melanie criança, com todos os desafios e as grandes responsabilidades que ela passou na infância dela. Agora, vamos falar um pouquinho de como tá a vida dela na vida adulta? A Melanie diz a Robin que mesmo ela tendo se identificado com a palestra que a Robin deu de pais alcoólatras criam filhos com essa possibilidade de ter maridos alcoólatras também, ela diz que ela não vive essa realidade com o Sean, que é o marido da Melanie. Ela fala que o Sean ele não é viciado em álcool ou entorpecentes, mas que ela não aguenta mais a situação dele ter ido embora novamente. O casal tem 3 filhos de 6, 4 e 2 anos e meio. Ela trabalha, estuda, cuida dos filhos e tenta manter tudo calmo dentro de casa. A Melanie acrescenta que o Sean normalmente toma conta das crianças quando não está na escola de belas artes ou quando não vai embora. A Melanie, ela diz que se casou há 7 anos atrás, com 17 anos após sair do colégio. O Sean tinha 24 anos e fazia alguns bicos como ator, frequentava a escola meio período e dividia apartamento com mais 3 amigos. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. A Melanie, aos domingos, ia no apartamento do Sean com os amigos e preparava grandes banquetes. Dizia que era sua namorada de domingo à noite e que às sextas e os sábados ele trabalhava e saía com outra pessoa. Vocês estão percebendo a questão do ser necessária? A Melanie é o tipo de mulher que precisa ser necessária na vida de uma pessoa para que ela coloque o seu valor. Ela acredita que o valor dela está em ser necessária, está em fazer serviços para as pessoas, mostrando seu pertencimento e que seu valor está ali. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito e eu acredito que cabe muito nesse momento aqui, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Vou te contar o que aconteceu depois da Melanie preparar lindos banquetes aos domingos para o Sean. Os amigos dele falaram que ela cuidava muito bem dele e que ele deveria casar-se com ela. E ela disse: acho que ele gostou da ideia, porque foi o que ele fez. Ele me pediu em casamento e eu disse sim, obviamente. Mulheres, vocês estão percebendo? Todo o esforço de preparar lindos banquetes deu certo novamente na vida dela. O fato dela ser necessária estava mostrando que ela foi escolhida pelo amor. Vocês não estão vendo, mas esse amor está entre aspas. Isso é claramente uma repetição inconsciente que estava acontecendo na vida dela, de forma a ser chamada de destino. Mas nós sabemos que não é. Não é mesmo? Esse é o único jeito dela achar que ela possui algum valor. O Sean não estava com ela por amor, estava com ela pela utilidade de cuidar dele. Ela clamava por ser necessária e ele por ser cuidado. Se essa relação não desse certo, provavelmente ela teria uma crise de identidade, mas deu. Eu falei para vocês anteriormente que quando somos crianças, estamos formando muita coisa em nós. Nossos princípios, valores, personalidade, nossos modos de pensar de acordo com os nossos pais e as nossas relações externas. E também estamos formando a nossa noção de valor e amor. Essa noção ela é construída no nosso primitivo, através dos nossos cuidadores. E a Melanie construiu a noção de amor e de valor sendo necessária, útil como cuidadora, para pertencer e ser escolhida. Isso é amor para ela. E eu te pergunto, se tiramos isso dela, o que acontece? E eu te digo, provavelmente ela ia procurar em uma nova relação pautada nesse mesmo desejo de ser amada por ser necessária. Sim, entendeu por que o nome é repetição? Porque pode se repetir mais de uma vez em vários relacionamentos onde os parceiros aceitam que essa dinâmica aconteça.
Mas voltando sobre as informações sobre a Melanie, ela conta que a mãe do Sean manda dinheiro para ele e toda vez que a mãe manda dinheiro é justamente quando os dois estão começando a se estabelecer. Ele talvez em um novo emprego ou começando a ficar mais com a família. Essa mãe manda dinheiro e ele volta para Nova York para tentar uma oportunidade por lá. E que a grande culpada desse afastamento dela e com o marido é a mãe dele. E vocês percebem que ela não consegue notar a dinâmica que a vida dela está pautada, a dinâmica que o relacionamento dela está pautado? E algo importante de se falar aqui é que ela comenta que o marido tem outra mulher em Nova York, mas que ela não o culpa, porque isso começou desde que ela teve a sua primeira filha, dizendo que estava muito doente e acabada e ele sempre tão longe. Olha como que a responsabilidade fica em cima dela, a responsabilidade fica em cima da mãe dele. Nunca ele é o responsável pelos seus erros, nunca ele é o responsável pelas coisas que acontecem na vida dele. Sempre são as mulheres, sempre são as coisas externas, nunca ele tem uma responsabilidade perante essa infidelidade, por exemplo. E como ela assumiu essa responsabilidade pela infidelidade do marido, o peso de sustentar ele e as crianças enquanto ele vivia um sonho de ter uma carreira um dia. E quando perguntado para ela sobre o divórcio, ela comenta que eles já se separaram uma vez durante uns 6 meses, mas ela continuava mandando dinheiro para ele quando ele precisava, mantendo esse vínculo com ele, porque eu disse para vocês, esse, entre aspas, amor que ele sente por ela, nada mais, nada menos do que a utilidade que ela tem para com ele. É a utilidade, é por que ela é útil para ele. Nesse caso, ela é útil fornecendo os aparatos para que ele viva uma vida que ele quer viver. Então, ela não tem problema com a infidelidade, ela não tem problema com a questão dele estar sempre longe. E quando ela tentou punir ele, que é terminando o relacionamento, ela mantinha esse vínculo dando dinheiro para ele. E nesse período, ela conheceu outros 2 homens que eram, prestem atenção, bons com as crianças e ambos queriam ajudar com os problemas da casa, consertavam o que precisava de reparo e compravam algumas coisas que ela precisava. Mas que da parte dela não havia nenhum sentimento profundo. Nada era comparado à atração que ela sentia pelo marido dela, pelo Sean. Se vocês ouviram um episódio anterior sobre o Vucu Vucu Bom em relações ruins, vocês entenderão o porquê que acontece. Porque em um relacionamento ruim, em um relacionamento que não tem conexão, o Vucu Vucu é tão bom. E nós precisamos falar sobre esses homens funcionais, preocupados e que poderiam demonstrar amor por Melanie, mas que ela não se sentia da mesma forma. A gente vai começar como ela se sentiu amada na infância e já já a gente chega nesses homens com que ela se relacionou por um período curto de tempo. Pode ser? Já já a gente volta. Uma criança, ela precisa ser cuidada, amada, protegida, para que ela cresça uma adulta confiante, que saiba se impor seus limites, que reconheça seu valor e que não aceite menos do que merece. Mas a Melanie, a gente percebeu que ela não teve isso. Ela não teve o básico que muitas crianças precisam. E como muitas mulheres que amam demais, ela teve um lar totalmente disfuncional, onde não havia o papel de mãe com quem ela precisa muito para se identificar. Toda menina precisa do papel da mãe para se identificar, para olhar, para copiar. E ela não teve isso. Então, a atenção que ela gostaria e precisara do pai também não lhe foi suprida, porque esse pai era um pai ausente. Mas os esforços heróicos dela em cuidar dos irmãos e da casa foram de alguma forma recompensados em algo próximo do amor, que é a grata dependência do seu pai em relação a ela. Foi assim que foi construído o amor para Melanie, através da dor, dos esforços astronômicos, do cuidado extremo, e é assim que ela enxerga o amor, o amar e ser amado.
Amor é esforço, e esse esforço é confundido para ela por competência e formou um papel nela de salvadora, que podia sair da dificuldade do caos, resgatando pessoas ao seu redor através da sua coragem, força e predisposição invencível. Esse complexo de salvadora, ele não parece tão nocivo quanto é. Quando ter força em uma crise é algo louvável, para Melanie e para outras mulheres que amam demais e que passaram pelo mesmo momento, pelas mesmas histórias ou histórias parecidas, elas precisam da crise para sobreviver. E sabe, eu fiquei pensando sobre essa parte e vocês provavelmente já se depararam com aquelas mulheres mais velhas, seja uma tia, seja uma avó, seja uma vizinha, mas eu tenho certeza que vocês já se depararam com essas mulheres mais velhas que são cuidadoras. Tudo o que elas fazem é cuidar, se preocupar, cuidar com muito zelo. Dos filhos, dos netos, do marido, dos irmãos, da vizinhança, sem pedir nada em troca. Mas já está existindo uma troca ali. Elas têm um ganho secundário. O que é um ganho secundário, Aline? O ganho secundário é quando você vê uma situação e fala, essa pessoa de ganho primário, ali ó, em primeiro momento, ela não tá ganhando nada com isso. Mas quando a gente vai ver de uma forma mais para trás, ela tem esse ganho. Da mesma forma da Melanie. Ela, com a relação com o marido, a gente não vê um ganho primário. A gente vê que ela tá sofrendo, a gente vê que ela tá sobrecarregada, a gente vê que ela precisa cuidar de tudo e ainda ficar preocupada com o marido. Mas ela tem o ganho secundário, que é exatamente essa história que ela carrega, essa história que ela repete. E essas histórias dessas mulheres mais velhas, cuidadoras, me lembrou muito esse capítulo, dessa mulher que ama demais e que representa tantas. Uma coisa é certa, nossas emoções, elas precisam ser vivenciadas. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Nós precisamos atravessá-las, sejam elas quais apareçam no momento. É claro que as emoções como felicidade e alegria são mais fáceis, mas a tristeza é tão importante quanto. É na tristeza que entramos em contato com o que realmente é difícil. É na ansiedade que procuramos o que há de errado, quais são as raízes, onde tudo começou. São essas emoções consideradas por muitas pessoas emoções ruins que nos tiram do lugar, da nossa zona de conforto, que nos faz procurar em nós o que há de errado, que nos faz visitar nosso passado procurando por respostas. Porque eu digo, se as questões são nossas, as respostas estão sempre em nós, basta procurar. Por isso, como diz a maravilhosa da Dani, terapie-se. Bom, mas a nossa personagem, a Melanie, ela não tinha um lugar, nem tempo para expressar seu pânico com tudo que passava. E desde muito cedo ela começou a encarar como sendo normal a falta de oportunidade para se deixar levar por emoções. Para as crianças que crescem em uma família estruturada, é natural alimentar fortes desejos de livrar-se do pai ou da mãe para ter o outro para si só. Em psicanálise, a gente chama isso de complexo de Édipo. Você já ouviu falar? Eu vou te explicar brevemente como funciona. O complexo de Édipo é uma fantasia infantil em que o menino gostaria de ter a mãe somente para ele e a menina o pai somente para ela. Provavelmente, se você convive com alguma criança, já ouviu a menina dizendo que vai se casar com o pai sem incluir a mãe. E o menino, vice-versa, que vai ficar com a mãe sem incluir o pai. Porém, o complexo de Édipo, ele não é feito para ser concluído. A mãe permanece sendo a companheira do pai e a criança lida com esse sentimento. Mas não foi exatamente isso que aconteceu na vida da Melanie, não é mesmo? A mãe dela estava totalmente debilitada para exercer qualquer função dentro e fora de casa. A Melanie, ela se tornou herdeira da posição de dirigente feminina da casa. Durante os anos em que a própria identidade dela estava se formando, ela foi, em muitos aspectos, mais companheira do pai do que a filha. Quando eles discutiam os problemas de casa, eles agiam como se eles fossem casados. A sua relação com o pai era diferente da relação dos outros irmãos. Logo, os desejos infantis de Melanie foram realizados. O complexo de Édipo da Melanie foi realizado, mas às custas da saúde da mãe e, posteriormente, da vida da sua mãe, porque, posteriormente, a sua mãe faleceu. Então, essa fantasia inconsciente que a Melanie tinha ali, criança,
quando ela cresceu, essa fantasia ela foi realizada. E dizendo, de novo, essa fantasia ela não é para ser realizada. E quando ela é realizada, no caso da Melanie, pode gerar 3 tipos de consequências determinantes na personalidade da criança. A primeira é culpa, que por sua vez gerou uma queda por compensação, uma necessidade de sofrer e suportar a opressão como castigo. Isso, combinado com ela ser o mártir da família, ela criou algo nela muito próximo do masoquismo, porque a culpa faz nossa mente acreditar que fomos responsáveis por algo terrível. E ela diz isso anteriormente como se ela tivesse se esforçado mais, o destino da mãe seria outro. Vocês lembram disso? Isso faz com que a Melanie ache que é culpa dela, que ela gerou isso na mãe porque ela não se esforçou o suficiente. A culpa, por gerar compensação, ela nos aprisiona, nos deixa reféns de uma situação. E até que essa culpa seja de fato elaborada, ultrapassada, ela pode moldar nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Voltando para o presente de Melanie, vocês lembram como ela se relacionou com o Sean, sendo a cuidadora dele e dos amigos? Eu contei que o pai dela encontrou uma nova mulher quando ela estava no ensino médio, então o papel dela ali tinha acabado na família de origem. E como acontece na repetição, a Melanie conheceu o Sean e começou a cuidar dele, logo ficou grávida, se casou e ficou grávida, recriando a sua função antiga. Babá de crianças, babá do Sean, e o Sean, como seu pai, se tornou ausente a maior parte do tempo. Parece até mentira, né? Quando ela mandava dinheiro para ele, mesmo quando eles estavam separados, no complexo de Édipo, a menina compete com a mãe. E era exatamente isso que ela estava fazendo com a mãe do marido. Ela estava competindo com ela, recriando um cenário infantil. E esse cenário que ela já havia ganhado da mãe dela quando criança. Bom, agora vamos aos homens que ela conheceu enquanto estava separado dele. Eu falei que a gente ia voltar nesse ponto importante. Voltamos. Ambos proporcionavam equilíbrio nas funções de casa, ajudando ela a cuidar das crianças, consertando algumas coisas da casa, mas eles não exigiam cuidados maternos dela. Pelo contrário, eles tentavam, na realidade, cuidar dela, proteger, ajudar ela com alguma coisa. Mas essa mulher que ama demais, que estava somente acostumada e se sentia somente confortável na posição de zelosa, ela se sentiria confortável sem estar na posição de zelosa? Eu logo te digo, não, ela não se sentia. O Sean, ele proporcionara isso a ela. Ele necessitava dos cuidados e ela necessitava de ser cuidadora. Par perfeito. Novamente, vocês não estão vendo, mas está entre aspas. Agora voltamos para a segunda consequência, que são os sentimentos inconscientes de desconforto de ter o pai desejado somente para si. E como eu disse para vocês, tais fantasias, elas não são feitas para serem concretizadas. Então elas geram inconscientemente um desconforto. E o terceiro é a sua crença na própria onipotência. As crianças, vamos falar um pouquinho de como as crianças pensam. Elas acreditam em si mesmas, acreditam nos seus pensamentos, acreditam que seus desejos sendo magicamente poderosos. De fato, as crianças elas têm uma imaginação muito fértil e elas acreditam muito que as coisas à sua volta acontecem por causa delas, sejam coisas positivas ou negativas. Se você brigar com uma criança, ela vai achar que a culpa é dela. Se o pai ou a mãe foi embora, ou se alguma coisa de ruim acontece na família, ela também vai achar que foi ela que ocasionou isso. As crianças se acham realmente poderosas. Elas precisam disso para persistirem na vida, para se relacionar, para aprender. Tudo faz parte do desenvolvimento delas. Mesmo que uma garotinha queira muito ser a esposa do pai, a realidade vem lembrá-la que ela não pode, que o pai tem a mãe ou tem uma outra companheira, e essa lição ela vem para desfazer a onipotência dessa criança e reconhecer suas próprias limitações. É a realidade te mostrando que você não pode tudo, sabe? Isso a gente vivencia durante toda a nossa vida.
Por isso que a frustração ela é tão importante nas etapas de desenvolvimento. Então, frustrem seus filhos. É importante para o desenvolvimento deles. A gente vai crescendo e vai percebendo que a gente tem controle sobre poucas coisas na nossa vida. E o outro é algo que a gente não pode controlar. Mas a gente está falando da Melanie. E no caso dela, não foi bem assim que aconteceu. A realidade aconteceu de outra forma. Ela conseguiu que essa fantasia se tornasse realidade de alguma forma na cabeça dela. Então, ela se achava onipotente. E o casamento dela com o Sean foi exatamente cheio de desejos e onipotências, acreditando ela que qualquer mulher que ele tivesse, ele largaria pela família e que ele se afastaria da mãe, caso isso a magoasse muito. Ela realmente acreditava nisso? Bom, se não tiver claro, eu vou deixar desenhado aqui para vocês. Me acompanhem. A Melanie, ela não foi uma vítima de um casamento infeliz. Pelo contrário, ela e o marido conseguiram satisfazer todos os desejos psicológicos inconscientes mais profundos um do outro. Era um ajustamento, entre aspas, perfeito. Sobre a mãe dar dinheiro e ele ter outra pessoa em Nova York, era um problema para o relacionamento deles, mas não era o problema do relacionamento, cujo a Melanie, ela esquecia disso. Para ela, o problema não estava neles, o problema estava fora do relacionamento. E, gente, geralmente, nós somos responsáveis pelos relacionamentos que a gente tem. Tirando algumas partes, nós somos responsáveis pela forma com que a gente se relaciona. O que de fato estava errado nessa dinâmica do casal são duas pessoas cujo, como diz a autora, insalubres padrões de vida e atitudes em relação ao mundo, embora diferentes, entrosavam tão bem, que possibilitavam um ao outro permanecer na insalubridade. Ou seja, se relacionando, ambos continuavam com seus padrões infantis. Era exatamente por isso que eles estavam juntos. E as pessoas se perguntam, por que será que essa mulher permanece nesse relacionamento? Pelos padrões dela, pelos padrões inconscientes dela. E a gente pode dizer que o Chance permanece pelo mesmo motivo, pelos padrões dele. Todos nós temos alguns, mas antes de sair deles, a gente precisa entendê-los primeiro, identificá-los, trazer para a consciência. Senão, eles vão continuar regendo a nossa vida e a gente vai achar que é destino. Muitas mulheres me procuram para atendimentos porque elas percebem que algo nas suas vidas não andam muito bem. É assim que começa e acontece a jornada delas se conhecerem. As queixas são diversas, mas a principal é sobre relacionamento, sobre o quanto elas não se sentem valorizadas ou que não conseguem sair de um relacionamento mesmo entendendo que merecem mais, mesmo sabendo que elas merecem mais. E eu digo sempre isso nas sessões, saber e sentir às vezes andam muito distantes, porque às vezes a gente sabe de alguma coisa conscientemente, mas o nosso sentir é de outra forma. Então, Aline, eu sei que ele não me merece, mas eu sinto que eu amo ele e eu não consigo sair desse relacionamento. Vocês também, tenho certeza que já passaram por isso ou já ouviram isso, não só em relacionamentos, mas em outros padrões da sua vida, em outras dinâmicas na sua vida. Para nos distanciarmos do que faz mal, a gente precisa entender o porquê ficamos no que nos faz mal, no que nos machuca. E eu prometo para você, tem como. Tem como quebrar padrões, se sentir melhor consigo mesma, se tornar mais consciente dos seus processos, seus. Não existe nada melhor, tá? Esse autoconhecimento que todo mundo fala, ele existe, mas para ele existir, precisa existir mudança. Entrega. Entregue-se ao seu processo. Mas procura alguém que você tenha conexão. Eu amo conexões. Sem conexão, não tem entrega. Sem conexão, não tem confiança. Não tem confiança no seu processo. Não tem força para você se entregar às suas vulnerabilidades. Então, isso na sua vida, leve sempre. Busque conexões. E não se esqueça nunca. Cuide de você.
Agora, eu digo pra vocês o quanto a nossa mente é poderosa, né? Você não escolhe sua faculdade à toa, seus amigos pelo acaso, seu relacionamento simplesmente porque sim. Tudo isso tem uma explicação. As suas vivências são importantes e as suas escolhas também. Lógico que eu contando a história aqui da Melanie, as pessoas parecem que vão ver a história tipo A mais B é igual a C. Mas não é bem assim. Os nossos comportamentos, eles não são de tão fácil compreensão. As personalidades são diferentes, o impacto também. E é por isso que se entender é tão importante. Cada pessoa é única e subjetiva. Entender onde a sua história te afetou, o que foi moldado em você, é o caminho. Você já ouviu mulheres dizendo: eu tenho dedo podre, sempre eu me relaciono com o mesmo tipo de homem? Pois é, repetição. Agora vocês sabem o que é repetição. Ouvindo a história da Melanie, eu queria muito saber se você já conheceu alguma mulher que ama demais, igual a ela, ou se você se identificou pessoalmente com ela. E eu gostaria de falar também o quanto nós mulheres somos potentes, corajosas, temos nossa intuição forte e eu atendo muitas mulheres exatamente assim. E eu vejo cada vez mais força, mais a força que nós temos. Basta entendermos nossa relação com nós mesmas, nossos sentimentos e maior, nossa história. Romper vínculos, ciclos intermináveis, eu não vou mentir pra vocês não, dói. Machuca, traz sentimento de impotência, às vezes até abstinência e muitas vezes falta de valorização. Dói o corpo, dói a alma, mas isso chama transformação. Isso é você se transformar. Se transformar dói, se conhecer também, mas é gratificante se relacionar saudável com você mesma. Mas a regra é essa: primeiro você com você mesma e depois com o outro. Depois com o mundo. De dentro para fora. Sempre. Essa é a regra. Lembre-se disso. E eu amei contar a história da Melanie. Eu vou passar meu Instagram para vocês, para que depois que vocês ouvirem esse podcast, vocês irem lá e me contarem o que achou. Eu adoraria ouvir a história de vocês e a gente trocar um pouquinho de conexão, porque aqui sou eu falando e vocês aí ouvindo, mas eu gostaria mesmo de ter essa troca com vocês. E se você sentir no coração, me chama pra gente conversar. E terapia sem conexão não existe, lembra disso. E se eu puder, eu gostaria de te acompanhar nessa jornada. O Instagram é psicóloga_Aline Nunes, Nunes. Me conta o que você achou. E como eu acredito que nada é por acaso, se nossos caminhos se cruzaram, é porque essa mensagem, por meio da história da Melanie, precisava ter chegado até você. Eu fiquei muito feliz de contar a história dela e muito feliz do nosso encontro. E eu gostaria de dizer, Maura, obrigada de novo. Beijo e até a próxima. Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.